Sejam bem-vindos, levitas da Era do Reino. Hoje é uma noite especial. É uma noite muito aguardada por todos aqueles que buscam estar em perfeita sintonia com Deus dentro de um culto de adoração. Músicos, dirigentes, escutadores, criadores de atmosfera, líderes de louvor e demais adoradores que buscam levar uma adoração perfeita ao Pai, de unção e de ensinamentos essenciais para aqueles que vão à frente do culto de adoração nas igrejas cristãs. Para isso, convido um professor de música e estudioso das Sagradas Escrituras para esse ensino. Meu brother Elifas Lima, Oxel. Seja bem-vindo a este Bem-vindo, pessoal. recinto. Boa noite. Como é que tá o som aí? Ó, Top, aqui top. tá ótimo o seu som, viu? É isso mesmo. Vamos ver hoje Show. como é que funcionava a música na Bíblia. Vamos ver aí a diferença, salmos, hinos, cânticos espirituais, como que a música atua aí dentro do espectro sonoro, né? Na nossa alma, corpo e espírito. E vamos que vamos. Prepara que vai vir muita informação aí. Deus quiser. Top. E é bem isso mesmo, né? É muita informação que vai rolar. Eu até queria aproveitar e passar algumas informações para a galera agora que vai começar, que é o seguinte, né? O, o Shell, ele trouxe bastante conteúdo, ficou muito legal, muita coisa nova. E aí eu também estudei bastante em cima disso e de outras coisas também, então nós temos bastante material. Eu não sei o tanto que vai dar para ser falado tudo na noite de hoje. Mas, de qualquer forma, o que eu queria falar para vocês é que hoje, como já vem acontecendo, é um formato de bate-papo. Claro que eu e o Shell que estamos à frente desse bate-papo, mas nós queremos que vocês também participem. É um conteúdo extenso e é um conteúdo que tem muita coisa e complexo, porque nós vamos estar falando aqui hoje sobre música, teoria musical, sobre Bíblia, sobre coisas históricas, aspectos históricos também. Então, nós vamos correlacionar tudo isso. E é claro, assim, com o intuito, o grande objetivo de falar das coisas do espírito, né? Das coisas que são a grande importância para o que nós vivemos como cristãos. Então, pessoal, escrevam, falem aí, a Mari vai estar aqui do outro lado, ela vai estar anotando tudo certinho para no final a gente tirar qualquer tipo de dúvida e acrescentar, até porque como o conteúdo é muito extenso, pode ser que vocês tenham coisas a acrescentar ou tenham coisas que a gente às vezes nem saiba muito bem, se precisar corrigir. O Shell que é o mestre aí da música, né? Eu tô no auxílio. É isso mesmo. Mas, mas é isso aí. Então, para começar, a música aí foi até tema de uma das enquetes que teve aí durante a semana. A música ela tem sua primeira citação em Gênesis, né? E a origem da música, ela começa ali em Gênesis falando até dos instrumentos da harpa, né? Ele fala e da flauta. Só que essa música ela tem uma origem dos filhos de Caim. E aí eu pergunto, Shell, como que se deu essa origem da música? E ela veio de uma origem Sim, então, maligna? basicamente é citado ali no livro de Gênesis, o pessoal ali de Jabal, né, e Jetubal, se não me engano, eles foram os criadores, né, os considerados os pais da harpa e do violão, ó, do violão, os pais da harpa e da flauta, mas eles usavam, assim, a música sempre ela foi usada como uma linguagem, né?
e a gente pode deduzir essa linguagem no seguinte: para comunicação com guerra, comunicação entre os povos, assim, representação cultural. E então a gente pode deduzir que pela época histórica, o que já foi estudado é que eles usavam entre eles para uma, uma celebração cultural, por exemplo, festas e tal, e como que eu posso dizer, passar uma comunicação de guerra mesmo, por exemplo, exércitos muito grandes e tal, que eles precisavam de instrumentos, geralmente percussão e sopro, para poder comunicar para todo o exército a ordem do general, né, no caso, entendeu? Então, assim, podemos dizer que a finalidade, né, da música no início ali de Gênesis, né, quando foi citado a primeira vez, é que eles tinham uma finalidade positiva, vamos dizer, né, entre eles, assim. Legal. E aí, só mais um, acrescentando uma coisa, eu estava até lendo hoje que eu achei interessante, é que dentro das palavras que são utilizadas para esses dois instrumentos, né, as palavras do original hebraico, ele mostra que, na verdade, não necessariamente seria uma flauta específica ou uma harpa específica, né? A palavra que é usada seria um instrumento Sim, instrumentos de cordas. Na questão da harpa e para a flauta, instrumentos de sopro. Então, provavelmente, quando fala ali de Jubal, né? Que aí fala dos irmãos deles, Tubal-Caim, de Jabal, aliás, fala de Jabal, né, que foi o criador, né, provável criador, primeiro, o antepassado desses que tocavam flauta e harpa, provavelmente ali existiam já vários instrumentos que eles foram criando de sopro e de cordas que eram tipos de harpas diferentes, tipos de instrumentos de sopro. Se der tempo, até o Shell ele montou uma listinha aí de alguns instrumentos que tem. Aí mais para frente a gente pode falar isso. sobre isso. Mas saindo um pouco desse contexto histórico, né, que é importante a gente saber da origem da música, é claro, e aí mais para frente a gente vai entender um pouco mais dessa questão se dentro dessa origem maligna, se isso tem alguma contaminação dentro da música, ou se mais para frente essa música se torna pura através dos seus instrumentos. Se o Shell, acho que ele vai falar mais para frente. O que eu queria agora estar perguntando é o seguinte: Davi ele criou ali mais para frente a gente chega em Davi. Ele criou instrumentos e estabeleceu a ordem de importância em que deveriam ser tocados. Qual que é a importância e por que que Davi ele coloca essa ordem dentro desses instrumentistas, dentro dos líderes do culto de adoração ali, né? Dentro do tabernáculo. Então, Diga aí, dentro Xé. da organização que eles tinham ali, né, do Tabernáculo de Davi, após ele instituir ali os levitas, né, para tomar conta da parte de criação de atmosfera, né, na hora do louvor a Deus e tal, ele, assim, eu acredito que Davi já tinha um entendimento bem interessante musical, que ele já reconheceu o seguinte: a instrumentos melódicos, né, e a parte cantada, que seria também incluso a melodia, elas têm que ser a parte mais importante, né, porque é a parte que vai passar a mensagem, de repente, de louvor a Deus ou de, de festejar e tal, de salmodiar, né. Então ele colocou essa hierarquia musical já
ali no tabernáculo fala justamente isso. Melodia seria, assim, num grau de prioridade. A parte harmônica, né, que seria instrumentos de corda e tal, seria já um segundo momento. E no terceiro, assim, numa ordem de prioridade, instrumentos de percussão, que seria a parte que mais para frente nós vamos falar, que é a parte que mexe com o corpo e etc. Entendeu? Então, assim, essa seria mais ou menos. Eu acredito que Davi, ele teve esse conhecimento, né, de conseguir já definir essa ordem para que o, ficasse algo organizado, né, e que todo mundo pudesse tocar com uma unidade e haver uma certa organização entre eles ali para que a parte de culto de louvor dentro do tabernáculo acontecesse. Eu vou aproveitar e até ler o trecho, que eu acho que é um dos trechos importantes que vai nortear bastante a live de hoje, que é primeiro a Crônicas 15 e alguns trechos aqui, né? Então, 1 Crônicas 15:1 fala: o rei Davi construiu para si um palácio com edifícios e casas na cidade de Davi. Preparou um lugar especial para receber a arca de Deus e ergueu uma tenda para abrigá-la. Então, ali ele coloca o tabernáculo dele, que, diferente do tabernáculo de Moisés, era um tabernáculo que não tinha separação de pátio, santo lugar e santo dos santos, como era no tabernáculo de Moisés. O que que isso modifica? Para a gente não ter que entrar muito nessa questão, mas o que isso modifica? O santo dos santos era o local onde o sacerdote ia uma vez por ano para para se achegar à presença de Deus. A presença de Deus era representada pela Arca da Aliança. Então, quando ele chegava à Arca da Aliança, era quando ele levava a mais perfeita adoração. Só que tinha uma coisa: o altar de incenso, ele ficava no tabernáculo de Moisés, no santo lugar, antes do véu. Isso prefigura o seguinte, que a adoração ela ainda não estava no seu devido lugar no tabernáculo de Moisés. Então ainda tinha uma separação para essa adoração chegar até a presença de Deus. E isso depois no tabernáculo de Davi, ainda antes da vinda de Cristo, que quando o véu é rasgado de alto a baixo, a adoração ali no tabernáculo de Davi não tem separação. E todos os levitas poderiam estar diante da arca adorando. Então a adoração a Deus já estava ali diante dos levitas sem nada que ficasse à frente. Eles já conseguiam adorar, ainda nos tempos antes de Jesus. Que é claro que depois, quando Jesus vem, a gente sabe que o véu é rasgado e aí nós temos livre acesso à presença de Deus. Então, esse é o grande X da questão, porque nós vamos pensar hoje. O que que nós, como músicos, como levitas, como adoradores e também os dirigentes de culto, buscamos dentro do culto? A mais elevada e a mais alta adoração ao nosso Deus. Nos achegarmos ao nosso Deus em humildade, em humilhação. E como que nós vamos nos achegar à presença de Deus? Davi encontrou o caminho. Davi encontrou o caminho, tanto que depois ele fala que a adoração de Davi foi a adoração mais pura que ele encontrou, foi a adoração que mais agradou a Deus, mesmo tempo do Antigo Testamento. E aí Davi ele formula algumas coisas, indo para a parte teórica. Dentro disso, Davi, os salmos são grandes exemplos de formas de adoração, de formas de cânticos, até porque eles cantavam aqueles salmos que eram escritos ali no culto, nas sinagogas, tá? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Dentro disso, Davi é falado ali mais já no Novo Testamento, aliás, não por Davi, mas é falado sobre salmos, hinos
e cânticos espirituais. Shel, você pode estar falando um pouquinho dessa Com diferença entre os salmos, certeza. hinos e cânticos espirituais? Vamos lá. Os salmos, então, como a gente já tem um exemplo bíblico aí, eles são considerados poemas, né, que são inspirados por experiências assim, a intenção dele é justamente para que ele seja cantado, né? Inclusive, assim, na faculdade eu tive um professor de história da música, não, de música antiga, e ele chegou a ir lá no Oriente Médio e tal, estava estudando essa parte da música, da Bíblia, e ele falou assim que o salmodiar, ele era na época, assim, né, segundo os estudos, né, que ele era cantado em uma linha reta, assim, né, por exemplo, a gente tem hoje, você pega aí qualquer música, por exemplo, ela é cantada com altos e baixos, né, e em uma linha melódica, falando assim. Já o salmodiar da época, ele era cantado em linha reta, tá bom? E aí, a finalidade dos salmos é justamente trazer alegria, festejar. A gente tem alguns salmos aí, né, que expressam uma certa tristeza, constrição do coração do salmista, né, e principalmente ali falando de Davi, mas a finalidade geral do salmo é justamente assim, venerar o nosso Deus e trazer mesmo alegria, admiração, mostrar admiração mesmo por Deus, pelos feitos dele. Os hinos, né? Os hinos, eles já são mais algo, como é que eu posso dizer, repetitivo, né? Ele é feito para ser mais repetitivo. São cantos, são dados pelo Espírito Santo também aos compositores e significa também louvar e cantar. Só que tem esse detalhe da repetição. Ele já é mais feito, organizado assim, de uma forma que teria, por exemplo, a forma que a gente conhece mais hoje, assim, mais popular, né? Que seria assim, com refrão e tal, que ele é feito para ser repetido, ok? O cântico espiritual, ele tem fragmentos, né, de adoração espontânea, que você canta aquilo que você está sentindo no seu coração, tá bom? Inclusive, assim, acredito eu que Davi, vários salmos de Davi originaram justamente desse cântico espiritual, né, de adoração espontânea, assim, que ele estava ali dedilhando a harpa e tal, e aí saía aquele cântico, um levita já estava ali pertinho para anotar e deixar registrado, né? E, e aí é isso, assim, o cântico espiritual ele já é mais algo mais liberal, né? Com a finalidade também de trazer uma elevação a Deus, assim. É legal isso, né? Que os Salmos, então, ele tem a virtude de alegrar o coração dos adoradores e preparar uma Sim, atmosfera para a manifestação do Senhor. Até uma aplicação interessante, claro que o culto de adoração ele não tem que entrar numa forma, né? Mas geralmente você começar um culto com cânticos de salmos seria muito interessante para isso, para essa preparação que você vai ter do coração dos adoradores, de uma atmosfera que é criada. E já os hinos, eles são cânticos que são dados pelo Espírito Santo aos compositores. Então, você canta, louva ao Senhor e também como uma forma de chegar até o que? Esses cânticos espirituais. Aqui nós temos, eu sei que tem pessoas de diversas congregações, igrejas, e é interessante que as pessoas saibam assim, algumas igrejas já têm praticado esses cânticos espirituais espontâneos, como o Shell falou aí, de forma que você, como um compositor, escreve aquilo que vem no seu coração, você pode estar escrevendo aquilo de uma forma em que você só está expressando a, com o seu cantar, né? Só expressando com a sua voz. E isso, dentro de algumas congregações, tem sido interessante porque
tem momentos em que é dado às vezes um tom somente para a música e as pessoas começam a cantar e adorar o Senhor com essa adoração espontânea, o que vem do coração pronta. Existe adoração? Claro que existe. A diferença é que ela não é a adoração espontânea. Ou seja, você está cantando algo que já está ali já está na letra da música, já existe uma letra para isso. Quando você canta numa adoração espontânea, você está cantando aquilo que o seu coração e o que o Espírito Santo está te movendo a cantar, né? O que já provavelmente veio sendo preparado de uma atmosfera dos salmos e hinos que foram cantados anteriormente e de uma preparação que é muito importante, nós também sabemos que há antes do culto, né? Então, assim, toda a sua vida é uma adoração a Deus. Então, eu não vou chegar, como fala lá eu não lembro se é Deuteronômio, mas fala, eu não vou chegar de mãos vazias à presença de Deus. Eu sempre vou chegar de mãos cheias. Então, a adoração nossa, os cânticos espirituais, eles devem ser entoados dentro das nossas casas, nossa comunhão com Deus, no nosso dia a dia e no culto de adoração, na mais perfeita adoração, que é essa adoração que Davi conseguiu falar e conforme Efésios diz aqui, Efésios 5, 19, falando, mas deixai-vos encher pelo Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então ele fala, ó, falando entre vós, entre todos, entre os irmãos com salmos, hinos e cânticos, né? Não sei se você tem mais alguma coisa para acrescentar disso, Shell, se quiser Não, falar. é isso mesmo. Assim, comparado com, por exemplo, se fosse um instrumento tocando, a gente pode dizer que o cântico espiritual seria um trecho de improviso. Que aí, assim, tem ali a música, por exemplo, que com a letra e tal, você tem aquele roteiro da música para seguir. E aí, na hora do cântico espiritual, você vai improvisar, você vai cantar para Deus o que está no seu coração. Seria basicamente isso, assim, é a parte mais espontânea, né? E a parte que eu acho que você consegue chegar a Deus com o coração mais sincero, né? Também seria essa parte do cântico espiritual. Muito legal essa comparação que você fez. Aí a gente está falando, né, vai ser interessante que eu vou pedir para vocês notarem assim que nós vamos falar bastante coisa que está sempre na matéria triuna, né? Então foi falado aí de salmos, hinos e cânticos espirituais, e agora acho que, a não ser que o senhor queira traçar outra linha, acho que a gente pode estar entrando na questão de letra, melodia, harmonia e ritmo, né? Na verdade, seria melodia, harmonia e ritmo. A letra, é claro, ela vem muitas vezes acompanhada da melodia. Então, a divisão é melodia, harmonia e ritmo. Com os aspectos, daí você pode conceituar o que seria para as pessoas a melodia, a harmonia e o ritmo. Tem algumas pessoas que acabam confundindo um pouco a melodia e a harmonia. Seria importante elas saberem. Com depois o ser humano triuno, que a palavra mostra, né? As escrituras mostram que nós somos espírito, alma e corpo. Legal. Vamos lá. Melodia. A melodia, ela vem tratar de a prática do instrumento ou da voz sendo nota por nota, vamos dizer. A gente tem as 7 notas musicais e aí a gente cantaria, cuidaria das notas, né? Uma de cada vez. Seria assim, dó, ré, mi, dó, fá, dó, sol. Seria uma de cada vez. E aí essa melodia ela vem acompanhada de letra, né? E a letra ela vai dar um significado para a melodia. Assim, que é a parte que vai edificar a nossa fé, né? E a harmonia ela pode ser
é considerada como mais de uma nota sendo tocada ao mesmo tempo. Geralmente, a harmonia ela vai formar os acordes, né, que seriam, trazendo para um modo mais fácil de entender, que seriam assim, aquelas posições, de repente, de um violão, de um piano, né? Aquilo ali está tratando da harmonia, que seria o empilhamento de notas. Um coral, por exemplo, a gente pega a voz. A voz ela só consegue emitir uma nota por vez, mas um coral ele consegue trazer essa visão harmônica da música, porque são várias vozes divididas ali entre cada uma cumprindo uma função de notas, que eu, por exemplo, eu cantando a minha nota, o Rafa cantando a dele, e outras pessoas cantando também, cada um a sua, quando soma todas, gera esse vislumbre, né, harmônico, que a gente consegue ouvir, e a harmonia ela está mais tratada assim com as emoções, ela é mais ligada a emoções e os sentimentos, assim. Então, inclusive um cuidado que a gente tem que ter muito, né, é que, por exemplo, a melodia ela tá mais, como ela geralmente vem acompanhada de letra, e ela tá bem ligada à parte do espírito, né, assim, trazendo uma ligação para espírito, alma e corpo. Ela tá bem ligada à parte de espírito. E aí nós, pegando a parte de harmonia, quando você, por exemplo, está ouvindo uma música, se sente ali emocionado e tal, tem um cuidado que tem que se ter, geralmente, porque às vezes você fala, a pessoa pode falar assim, essa música, ela é uma música ungida, mas às vezes a pessoa só está emocionada no físico, né, na emoção, no sentimento, assim. Então, tem que ter a gente tem que saber geralmente filtrar de onde está vindo, né, vamos dizer. E a terceira parte é o ritmo. O ritmo, ele é a parte de sonoridade percussiva, de pulsação. E aí ele tem a influência dele no corpo, e tanto que, por exemplo, você ouve aí uma música de certo ritmo, pode ser que ela, quando você vê, você já está ali balançando o corpo, sem ter muito, sem até saber, assim, sem ter muito controle, né, geralmente, justamente só por estar ali ouvindo, às vezes você já está balançando o corpo e tal, justamente por essa pulsação. Então, resumindo, melodia está relacionada ao nosso espírito, harmonia está relacionada ao nosso corpo, e o ritmo, a harmonia está relacionada às nossas emoções e sentimentos, e o ritmo está relacionado ao nosso corpo, tá bom? E assim, através do espírito, a gente consegue ministrar as coisas, por isso a melodia é a parte mais importante do, do, do contexto musical, né, vamos dizer. E com a melodia eu consigo comunicar algo para alguém, para o ouvinte. Por exemplo, se eu pegar um violão e tocar ali os acordes, por exemplo, toquei lá 3 acordes, tem milhares de músicas que podem encaixar ali naqueles 3 acordes, mas, por exemplo, quando eu começo a cantar, aquela harmonia teve um significado, entendeu? Por isso, assim, eu considero a melodia, né, como ela se comunica alguma coisa através dela, para mim, ela é a ponta da lança, né, igual fala lá, assim, os verdadeiros adoradores adoram o Espírito em verdade. Eles têm que comunicar, tem que sair da boca aquilo que a adoração deles, né, para conseguirem dar o significado para a harmonia, de repente até o ritmo. A parte de harmonia ligada às emoções, pode ser, quando a gente fala as emoções, pode ser alegria, tristeza, pode ser uma lembrança, tudo isso te remete quando fala sobre a harmonia.
E ela tá ligada às emoções, e a gente fala emoções, tá ligada à nossa alma, né? A parte de ritmo ligada ao corpo, que ela, quando a gente, igual eu falei, quando a gente vê, você já tá balançando ali seu corpo, você já tá igual o trecho ali de quando o povo o povo atravessou o Rio Jordão, Miriam pegou o quê? Foi um pandeiro e começou a festejar. O pandeiro é um instrumento o quê? Um instrumento rítmico. E é justamente o que levou eles a festejarem, fazer aquela festa, mas com o intuito de adorar, né? Acredito que a gente pode afirmar, na verdade, né, que apesar de ter sido ali um cântico de vitória e que começou na parte corporal, vamos dizer, ele veio com um cântico espiritual ali que foi bem importante, que levou todo o povo aquela adoração, a festejar a Deus mesmo, essa vitória, essa libertação que aconteceu ali. Basicamente seria isso, cara. Não, legal. Eu queria só complementar, se você me permite, Fica à vontade. que é o seguinte, eu tô até tentando achar aqui um trecho de 1 a Tessalonicenses 5:23. Nós já vamos ler ele. Eu queria complementar só uma coisa dessa questão da harmonia, que é muito interessante, que não tem como o Cheryl disse, não tem como desapegar a questão de espírito, alma e corpo. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o próprio Deus da paz os santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala de estar irrepreensível, é que eles devem estar em, como o Shell falou, harmonia. Então, essa harmonia do nosso espírito, alma e corpo, ela vai acontecer de que forma? É aí que está a importância da questão da música e da adoração nisso. Quem já viu e quem não viu, eu vou tentar aqui ilustrar. O espírito a gente pode colocar assim, uma bolinha aqui, a alma vem aqui um pouquinho mais abaixo, numa segunda bolinha, e o corpo um pouquinho mais abaixo. Por quê? Porque, como o Shell falou, da questão de melodia, harmonia e ritmo, existe também uma hierarquia dentro do nosso ser, que é espírito, alma e corpo. O espírito tem que estar sobre o domínio de todas as coisas do nosso ser. Se para que ele, só que isso acontece nem sempre. Por quê? Por causa da alma, principalmente. A alma, ela causa dispersão e desarmonia. Ao mesmo tempo que ela é ligada à harmonia, ela pode trazer a desarmonia também, desarmonizar o nosso ser. Por isso, a harmonia da música integra a alma, a consciência do nosso espírito, criando unidade e sincronia ao nosso ser. Olha como é importante a nossa alma, através da música, ser criado uma unidade e sincronia no nosso ser. De que forma? Através dessa música que vai integrar a alma, a consciência do nosso espírito. Então, ao tocar a música, ao estar adorando a Deus, que aí o nosso espírito é elevado ao nosso Deus, então isso cria uma harmonia dentro do nosso corpo, dentro do nosso ser. Isso é importantíssimo porque isso vai fazer com que o espírito tenha o domínio sobre todos esses sentimentos que o Shell falou aí, sobre sentimentos de tristeza, de alegria, que são as nossas emoções. E as nossas emoções, elas podem ser elevadas, mas elas têm elas, elas têm um período ali em que você oscila, né? Que você pode estar com as emoções elevadas para a parte boa,
como para a parte ruim. Agora, se o meu espírito tem controle, se eu estou em constante adoração a Deus, ele vai ter o controle das emoções e ele vai ter o controle também do nosso corpo. E aí, essa parte do corpo, eu sei que nós vamos falar lá para frente, é uma parte um pouquinho mais polêmica, né? Essa questão do corpo, do ritmo, aí o Shell vai falar um pouquinho mais para frente. Mas olha como que é importante nós termos essa consciência da adoração. E aí essa adoração, ela vai vir de que forma? Através da letra. Da letra, como o Shell também falou, que é a palavra que está associada ao espírito e à melodia. Então, quando até fala que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, a relação é que o espírito é a palavra e a melodia é a verdade. Então, isso tem a virtude de unir a letra com a melodia num culto de adoração, ajudando a abrir a consciência do adorador para uma maior intimidade com Deus. Por isso, salmodiar é a forma mais perfeita de expressão da adoração em espírito e em verdade. Bom, Shell, aí, ó, como que aí entra na parte cabulosa do negócio, essa parte que eu tive que ralar para entender um pouquinho, mas que é em relação às frequências sonoras. E que aí eu peguei até o trecho do que o Shell tinha me mandado para questionar ele. Então, as frequências sonoras, elas interferem no funcionamento dos nossos órgãos? Isso. Assim, quando eu estava fazendo esse estudo, assim, eu, eu vi que, assim, Deus deu para a gente uma ferramenta poderosa que chama música e as frequências, né? Tudo é frequência hoje. Assim, uma cor, a gente vê ela em um tipo de frequência, o Wi-Fi está funcionando em frequência, tudo tá enviando ondas em frequência para a gente. A frequência que a gente consegue, que é audível para a gente, né, que é a frequência sonora, ela está entre 20 e 20 mil hertz. Essas frequências, elas são divididas em grave, médio e agudo, né? E dentre elas, assim, a gente tem o subgrave, o médio grave, o agudo, o médio agudo, e tem, assim, como é que eu posso dizer, todo um espectro, né, dentro dessas frequências. Mas vamos resumir em grave, médio e agudo. Essas frequências, elas têm um efeito sobre o nosso corpo, sim, e aí, dependendo de certo tipo de frequência, um órgão pode parar de funcionar. Ou tem um movimento que chama de... Seria um tipo de musicoterapia que ele pega certos tipos de frequência para estimular um órgão que está parando de funcionar, para ele funcionar, voltar a funcionar ou funcionar melhor, né? E aí, assim, por exemplo, a parte grave, né, do espectro sonoro, a gente, ele, como é um tipo de som mais pulsante, a gente sente ele mais no corpo. Ele é mais fácil de sentir no corpo, na verdade, né? E ele é um tipo de som mais visceral. Então, assim, quando eu estava estudando, as frequências ali em volta de 7, 8 Hz, mais ou menos, que é uma frequência bem grave, que a gente nem consegue ouvir, a gente consegue sentir pouquinha coisa, tem que estar um volume bastante alto, elas afetam os órgãos viscerais da gente, e dependendo do tempo exposto ali, pode ser que para de funcionar mesmo. Tem gente que começa a sentir náusea e tal, justamente por causa desse som bem grave, assim, que afeta o nosso corpo, né? Dentro da música, a parte grave do espectro de frequências, ele é a base da música, né? E assim, a parte, vamos dizer, é o apoio da música, né? Que aí a gente vem com a parte dos médios,
que estão ali a harmonia, né? Que é onde está a música mesmo, assim, puxando um pouquinho o assunto de produção musical, a música ela está no médio, está na frequência média, assim, é o que a gente ouve com mais facilidade, é o que toca em quase todo tipo de alto-falante, e aí essa parte média, ela já é, como ela está relacionada à harmonia, e o tópico que a gente falou antes é que a harmonia ela está ligada à nossa alma, né, às nossas emoções. Então, assim, por exemplo, a gente tem ali você vê uma orquestra tocando, você vê um espectro sonoro completo ali. Mas o que a gente geralmente ouve mais é a parte média da orquestra e a parte que você fica estonteado, assim, né? De como que é bonito, como que o som se encaixa e tal. Tudo voltado para essa parte harmônica, para a parte média da frequência, que é onde o nosso ouvido ele recebe com mais vamos dizer assim, com uma alegria maior, né? Vamos dizer. E teria a parte aguda, ela está ligada à melodia, que, puxando do assunto que a gente acabou de falar, a melodia ela está ligada ao espírito. Eu até anotei aqui, né, que a parte dos agudos, a parte da frequência sonora dos agudos e a melodia, ela é a ponta da lança. Por que a ponta da lança? A gente está o tempo todo numa guerra, uma guerra espiritual, um tipo de guerra. E a melodia, como eu falei, ela vai comunicar algo, né? E a ponta da lança é o que vai primeiro atacar a pessoa, né? O nosso inimigo e tal. Então, a melodia tem que estar sempre à frente. Geralmente, a melodia ela vai vir da parte mais aguda para ela se sobressair. Por isso ela está ligada ao espírito também, porque ela que vai ser o norte, né, vamos dizer, de uma música. Você só entende que tá tocando certo tipo de música porque você ouviu a melodia. Por exemplo, você pode ouvir ali um bumbo, né, de bateria tocando. Ele pode estar tocando ali um ritmo e você não vai conseguir falar com a música. Mas aí a gente acrescenta ali a parte média, né, do espectro sonoro, que seria a parte harmônica. Aí você já fala assim, opa, talvez pode ser aquela. E aí colocou a melodia, né, que vai sobressair a parte aguda do espectro, aí você fala, é aquela ali, é aquela música, entendeu? Com a melodia que se sobressai no espectro agudo, você consegue comunicar algo e aí vem a letra dando significado e etc. Tá bom? Basicamente seria isso. A gente poderia ficar falando aqui, fazer outra live referente a espectro sonoro, porque o assunto é bem vasto, assim, mas eu acho que eu consegui resumir, assim, de uma forma mais tranquila, para a gente conseguir entender, né? Quando, por exemplo, estou vendo tô ali no culto, eu sei o que está acontecendo, por exemplo, o, o que está afetando o meu espírito, o que está afetando a minha alma e que parte está atuando no meu corpo. Basicamente é isso. Não deixa de ser um discernimento, né, espiritual. Sim, sim. E tem uma coisa só que você não falou, não sei se você não quer falar, mas eu gostaria que falasse. Você colocou isso no que você tinha escrito, que é a questão de dar uma ênfase maior no que você falou, na questão do grave, Shell. Que o grave que é ligado ao ritmo, né? Você mesmo disse, ele é pulsante e a base da música. Tudo tem que ser sentido fisicamente através do ritmo, da percussão, da dança, e são usados como forma de comunicação, e aí comunicação com o seu Deus. E aí não estamos falando especificamente do nosso Deus, que é o único Deus, mas isso é relacionado a algumas tribos indígenas, tribos que sejam brasileiras
ou alguns exemplos já falaram de tribos africanas também, né? Que durante um período de tempo eles ficam ali fazendo aquela batida, ou aquela batida que é pulsante, como você disse, até entrar numa sincronia perfeita, num transe espiritual das batidas, que é a pulsação. E aí, se você puder falar um pouquinho melhor sobre isso, explicar isso E, até relacionado às células rítmicas. sim, vamos lá. Como a gente falou, a parte de ritmo, ela está voltada para o nosso corpo. Então, assim, todo mundo já viu aí, por exemplo, uma escola de samba tocando, como que as pessoas que estão ali, elas reagem, né? Vai na hora, o corpo, ele reflete aquele som, o que está sendo tocado ali. E aí, assim, por exemplo, também dando um outro exemplo, por exemplo, a gente pode pegar aí a música de funk hoje, né? Como as pessoas reagem que estão ali ouvindo e tal, e certos tipos de som de células rítmicas, elas têm sim a finalidade de gerar um efeito no corpo da pessoa que está ali sendo exposta àquele som. E, inclusive, assim, tem uma live no YouTube, se eu não me engano, do Aposan, e ele teve na África, né, e conversando ali com o pessoal de uma tribo, ele falou que na verdade, ele perguntou para eles, né, o que eles entendiam da célula rítmica do funk. E aí a pessoa que estava lá conversando com ele falou que se ele tocasse aquilo durante um certo tempo, em pouco tempo as mulheres iam começar ali a meio que dar em cima dele, né? Vamos dizer. Porque a finalidade daquela célula rítmica tocada em muito tempo e afetando ali o corpo da pessoa, ela teria essa finalidade, né? A gente pega aí também outros movimentos religiosos, né, que tem aí Só o uma coisa, ritmo com... acho que Sim, a palavra que define ela traz um espírito de promiscuidade, né? sim, sim. Cada célula rítmica, né, vamos dizer, sendo tocada ali por um certo tipo de tempo, ela vai ter uma finalidade que vai refletir no corpo mesmo. E aí, no caso de outras crenças aí religiosas que usam o ritmo como uma forma principal assim, de chegar num certo tipo de transe espiritual, você pode assim, um pouquinho que você pesquisa, assim, você vê que geralmente o culto deles religioso, né, em torno de 3, 4 horas que eles ficam ali praticando aquela crença, justamente porque eles precisam desse tempo, de um certo tempo, tocando, repetindo a mesma célula rítmica por aquele tempo, até todos que estão tocando chegarem no grid, né, que seria naquela grade de tempo certinha, para que o transe aconteça. E enquanto isso, o corpo está refletindo, né, com dança, com tudo ali que possa facilitar essa transe espiritual que eles chegam, né? A gente fala aí também que até na Bíblia, né, citando Davi, ele estava ali cheio do Espírito e que ele chegou até a tirar a roupa, né? A gente pode falar assim que ele estava também sob tinha ali um certo ritmo, né? Para que ele pudesse chegar ter esse momento ali de adoração a Deus, assim, de ter que expressar até com o corpo, entendeu? Legal. Esse Bom, assunto, esse assunto é um pouco polêmico, assim, é, porque envolve outras religiões, ritmo, gosto, até gosto musical também, né? Que às vezes fala,
por exemplo, tá falando do ritmo que eu gosto e tal, não tem nada a ver, mas infelizmente tem, assim, alguns ritmos eles geram, assim, promiscuidade, geram esse reflexo no corpo, assim, que faz, que traz as pessoas para um certo, para um, como é que eu posso te falar, sem ser polêmico, vamos dizer, que traz as pessoas para assim, traz elas para a finalidade que o som está sendo criado ali, né? Você pega, assim, eu não sou apesar de eu ser músico, eu não sou um conhecedor desse assunto profundamente, mas estava pensando, por exemplo, nós falamos do funk, mas ó, como não é só a questão do funk, né? Você tem outros tipo ritmos musicais também, como o samba, o próprio rock, ele traz essa questão de guerra, né? Sim, Que cara. isso tá dentro da batida do rock também a gente sabe que pode ter um espírito até porque não é uma batida só uma que existe do rock, mas pode ter um espírito também dentro dele de Sim, rebeldia na sim. então é muita coisa que envolve essa questão da célula rítmica, né, Shell? E assim, aí, por exemplo, você pega aí falando um estilo mais com uma batida mais rápida, né, mais acelerada, vamos dizer. E beleza, seu corpo tá ali refletindo, você fica meio que num estado de alerta ali pela célula rítmica que você está ouvindo. E aí a parte melódica, né, a gente fala aí, a ponta da lança, né, que é onde vai primeiro, a parte da letra e tal, o cara tá ali cantando, sei lá, quero pular do prédio, algo do tipo, quando você vê, infelizmente, você tá sendo influenciado. O seu espírito está recebendo ali porque é ele que afeta primeiro, assim, quando a gente está falando de parte musical e tal, essa parte de letra e tal, tudo. Na verdade, não só pro rock e tal, mas para todos, né? Por exemplo, você pega aí o estilo do Arrocha, por exemplo. O Arrocha tem aquele bumbo forte, né? Marcado. E quando você vê, e você sente ele pulsando no seu corpo, você pega aí um carro de som, por exemplo, quando passa na rua, de longe você vê qual estilo está tocando pela célula rítmica. E a finalidade dele é justamente essa, fazer a pessoa se movimentar, né? Vamos dizer. Os bateristas vão ficar tudo bravos, ó, mas vão começar de tocar o bumbo da bateria. Então, os bateristas eles vão ficar bravos com isso. Tô brincando. Mas, ó, não tem como então a gente não entrar já num tema que tem tudo a ver com isso, que você tá falando muito da ponta da lança, eu tô aqui só pensando e querendo falar sobre isso, né? Porque também, como que isso vai refletir no culto de adoração, no momento do louvor dentro da congregação, dentro da igreja, seja a igreja que for. Ah, como que isso reflete? Porque nós temos que entender, então, qual que é a importância do músico, do escutador, do líder de louvor ali dentro da igreja. Dentro dessa importância, nós precisamos saber que a desarmonia e o despreparo dos músicos e líderes do culto de adoração podem trazer derrota diante da guerra, que é o que o Shell acabou de falar. Por quê? Porque a música está no fronte da batalha. Ou seja, esse é um grande ponto agora para todos os músicos, todos os dirigentes estarem atentos e começarem a entender sobre a importância de você ali. Muitas vezes a gente só se apega à importância do pregador, daquele que vai trazer a palavra, mas quem prepara o caminho para ele são os que estão vindo antes, que é a música, que é o louvor. E quem que está à frente do louvor dessa música durante o culto? Quem que vai criar atmosfera para aquilo que vai vir, para uma ministração, para uma palavra de revelação, para a profecia também dentro do culto? São os músicos e os dirigentes
do culto. Eles estão no fronte da guerra, eles são os primeiros, eles estão na frente da guerra. Se os instrumentos derem sons incertos, quem se preparar para a batalha? Aí eu quero ler quero ler 1 Coríntios 14, 8, 7 e 8. Então, ó, até mesmo considerando objetos sem vida, mas que produzem sons, tais como a flauta ou a harpa, como alguém poderá reconhecer a música que está sendo tocada se os sons formados por elas não forem distintos? E mais, se a trombeta não emitir um som claro e correto, quem se preparar para a batalha? Pessoal, vamos trazer isso para o culto. Vamos pensar aqui. De repente, nós estamos lá no culto, tô eu tocando, tá o Shell tocando, aí, de repente, eu tô no meu instrumento está desafinado. Isso vai ter alguma interferência dentro do culto? Isso vai fazer com que haja a desarmonia dentro do culto de adoração? E se dentro desse culto que nós estamos ali no fronte da batalha, não haja uma comunicação entre o líder do culto e os músicos? E aí isso, dentro de um momento de adoração espontânea, começa a se perder, começa a tocar, emitir sons errados. Se na guerra, lá em Israel, aqueles que estavam à frente, que estavam tocando as trombetas, que seria o shofar, né? Se aqueles que estavam com o shofar na mão não emitissem o som certo, e ali é quando a gente vê no Pentateuco, ali nos primeiros livros que Moisés escreveu, ele coloca os sons que deveriam ser emitidos para cada situação. Quando era para ir para a guerra, quando era para a congregação toda se reunir, que Deus ia falar com eles, era um som distinto. Então, se eles não soubessem o som, ou se, olha a importância, se o povo não soubesse o som, ou seja, trazendo para hoje, se as pessoas não tiverem o discernimento do que vai acontecer, se a pessoa que ia tocar o shofar não desse o som correto, eles poderiam ir ali no momento de ir para a guerra, eles irem para onde? Para congregar, para se reunir para ouvir uma palavra ali e não era o local correto que eles deveriam estar. E nisso eles perderiam a guerra. E é interessante que Josafá, que foi um dos reis ali do período do Reino do Sul e do Reino do Norte, né? Do reino dividido de Israel, tem uma batalha em que Josafá, Deus fala que Deus ia lutar essa batalha por eles. O que Josafá faz, então, diante dos levitas? Os levitas começam a cantar e adorar a Deus na preparação para a batalha. E no tempo que eles estão indo para a batalha, esse louvor e essa adoração com sincronia, com os melhores, vamos dizer, os melhores músicos, que eram os mais capacitados e talentosos, a Bíblia diz isso. Os mais capacitados e talentosos músicos em que tinham adoração em espírito e em verdade dentro deles. Então é a capacidade natural, a dedicação natural dele como músico, ou como o dirigente, ou como o líder que estava à frente, que ele sabia cada um dos músicos, a posição de cada um dos músicos, o que cada um músico deveria tocar, até porque o dirigente ele é como um regente de uma orquestra. Ele precisa entender o que está acontecendo. Ah, então o líder do culto não deve ser um músico? Não necessariamente, mas ele deve buscar conhecer mais. E ele pode usar a comunicação dele com o músico que está ali para que as coisas sejam feitas de forma correta e harmônicas. Isso é importantíssimo dentro de um culto de adoração,
para que eles estejam posicionados, eles vençam a guerra. E terminando a história de Josafá, enquanto eles estavam indo ali para encontrar o exército adversário, esse exército já tinha sido derrotado, porque Deus venceu a guerra através da adoração e dos cânticos, dos hinos, dos salmos e cânticos espirituais que foram cantados naquilo. Aquilo preparou uma atmosfera tão propícia, tão forte. E aí entra, eu acho que o que o Chá falou dos instrumentos percussivos também, que aquilo lá criou algo que acabou com os exércitos adversários. Deus derrotou os exércitos só pela adoração que aquele povo elevou a ele. Então, eu queria que você falasse aí. Se não concordar comigo, você pode discordar, se mais alguém discordar, porque eu sei que isso também é um assunto um pouco polêmico dentro da organização do culto, mas essa ordem é refletida no que Davi organizou dentro do culto de adoração. Legal, vamos lá. Quando você falou aí sobre estar preparado, né, para o culto e tal, é interessante que, assim, o principal quando a gente fala de música e tal, é tratar com o ego do músico, né? E é justamente a parte, assim, que traz mais conflito. Porque o ideal, por exemplo, você pega aí uma orquestra tocando, não tem ninguém tocando mais que o outro, eles estão ali para servir a música e para fazer ela acontecer, né? Você não vê ninguém tocando mais alto, querendo ditar o ritmo, fazer algo além do que o maestro está mandando, né? Então, assim, essa, essa seria a parte conflitante, né? Que é a parte que a gente tem que filtrar, que a gente tem que sondar o coração aí, pedir Deus para cuidar, que seria a parte do ego mesmo. Quando é músico e tal, quando você é um músico, você está aí encaixado no que está na Bíblia sobre ser muito bom e tal. E, inclusive, assim, uma coisa que vale a pena para até, assim, para quem compõe e tal, é aquele versículo dos Salmos que fala louvar a Deus com inteligência, né? Que assim, a gente tem que buscar sair da mesmice, né? Vamos dizer, buscar evoluir e tudo isso com a finalidade de adorar a Deus, de criar aquela atmosfera ali, justamente para servir, né? A gente, apesar da gente estar ali no momento de adoração e tal, Deus o momento de louvor é uma arma de guerra, né? A gente está ali num todo, a gente está sempre numa guerra espiritual e tal. Então, assim, tem que ser tratado isso com bastante reverência, cuidado, com inteligência também, né? Saber usar, conhecer ali o instrumento, conhecer a dinâmica do que vai acontecer, né? A comunicação com o dirigente, né? E a gente já ouviu isso muito, né? Que problema de comunicação é o que é a raiz de vários problemas, né? Então, corrigindo tudo isso, estando com o coração alinhadinho assim, não tem como dar errado, cara. Você vai ter uma adoração, você vai chegar nessa adoração que está aí explanada sobre o Davi e tal, que alcançou o coração de Deus mesmo. E aí a gente tem que lembrar que o uso correto dos instrumentos, de forma correta, sendo tocados em sincronia com a unção do Espírito Santo, todo ser estará louvando e adorando o Senhor em harmonia com toda a criação. Não é à toa que Davi, naquele tempo, inclusive, ele criou novos instrumentos para eles tocarem. E essa harmonia com a criação se refere muito a Romanos, né? Romanos 8,19, que fala a ardente expectativa da criação, aguarda a manifestação dos filhos de Deus.
Isso traz a grande chave para essa manifestação dos filhos de Deus, né? Então, a adoração ao Senhor em harmonia com toda a criação, conforme fala também em Salmos 98:8, com palmas se manifestam os rios, e o cantar dos montes ressoa em uníssono. Vocês imaginam como que é isso? Como nós vamos poder estar cantando e louvando ao Senhor e as florestas, a natureza vai estar em harmonia, vai estar, as plantas vão estar batendo palmas, as flores, os animais vão estar cantando junto com a gente. Gente, isso não é sobrenatural. Isso é algo vivo, isso é algo verdadeiro. Isso já aconteceu, isso vai acontecer mais e mais nos dias que nós temos vivido, nos dias do reino. Então, nós vamos, através dessa adoração, manifestar. Peraí, vamos lá. Nós, nessa adoração, como diz o versículo, a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. A nossa manifestação, agora corrigindo o que eu queria falar, a nossa manifestação vai trazer uma ardente expectativa para a criação, que ela vai ser liberta de toda a futilidade. A nossa adoração a Deus em harmonia vai criar isso. Olha quanta coisa que a música, que a adoração a Deus vai conseguir trazer nesses dias que nós estamos vivendo. Isso é muito importante. E aí, eu queria falar mais uma coisinha, aí eu não sei o que o Chá vai ter para falar depois, mas é em relação ao músico, qual a importância dele como um adorador? Porque o músico ele deve ser primeiramente um adorador, mas ele deve ser um profeta também. E para ser um profeta e um adorador, você tem que abrir a boca. O Chá acabou de falar aí sobre melodia. A melodia ela está totalmente ligada à letra. Claro que instrumentos podem tocar ao som, com melodia. Fala, inclusive, que eles profetizavam aos sons de harpas, né? Então, o músico, quando ele está tocando, ele está profetizando através do dedilhar do instrumento dele. A palavra é clara, ela fala isso. Mas existe também a outra questão, que é que é aqui. Peraí que eu me perdi. Bastante coisa, como eu disse. Que o músico ele deve ser um adorador e um profeta. Então, ele deve profetizar com a sua boca também. Ele deve adorar com a sua boca. E ao fazer isso, conduzindo uma congregação, ele vai ter a direção pro culto. Tanto o músico quanto o dirigente. Ele vai ter a direção do Espírito para o culto de adoração. Chiel, fala aí um pouquinho mais sobre a importância do músico e do condutor do culto de adoração. Eu quero dar o exemplo de Davi, quando Saul estava com o espírito abatido, né? E aí ele mandou chamar Davi para o Davi fazer o quê? Tocar a harpa dele. E após isso, Saul se sentiu melhor, né? A música que Davi tocou ali, ela foi trazendo mais uma vez a ponta da lança ali no espírito que estava abatido de Saul, para ele ganhar essa guerra, né, que ele estava vivendo ali, uma guerra interior, vamos dizer. Então, assim, é interessante o músico, ele ter esse espírito de adorador 24 horas por dia. Na hora do culto, ele só vai refletir, né, a vida que ele tem diariamente. O dirigente é a mesma coisa, assim, e eles vão estar em unidade, né, buscando aí o escoltar, né, os outros membros e tal,
para chegar nessa adoração a Deus aí da maneira mais santificada, vamos dizer, né? E aí o seguinte, tudo, tudo que a gente falou até agora sobre melodia, harmonia, ritmo que toca o espiritual no corpo, as frequências, né? Também sobre, deixa eu só abrir aqui, também sobre a parte a parte que toca o espiritual no corpo, né? Dessas três assim, salmodiar, cantar, canções espirituais, tudo isso tem o significado a finalidade, na verdade, né, de trazer a unidade individual, né, de espiritual e corpo individual, mas também como corpo falando aí de uma igreja e tal, de fazer essa adoração ela ser eficaz e trazer a vitória dessa guerra que é o mundo espiritual diariamente, né? Então, assim, o músico ele tem que estar bem alinhado com a responsabilidade que ele tem e o dirigente também, que se qualquer probleminha que tiver ali, pode ser que joga o culto no chão ou pode ser que Deus dá a vitória e o resto do culto seja aquela bênção, libertação e tal. É isso aí. Você quer falar alguma coisa em relação, ou citar pelo menos, os instrumentos que a Bíblia que Legal. cita? Vamos lá. Eu consegui tirar aqui, se eu não me engano, tem uma média de uns 10 instrumentos, né, mais citados na Bíblia, assim. É claro que na época com certeza tinha outros vários, mas os mais citados na Bíblia é a lira, que é como se fosse uma harpa com menos cordas, né? A harpa que é o instrumento. A lira, ela seria mais assim um instrumento mais melódico, a gente pode dizer, apesar dele ser tocado como se fosse uma harpa também, mas pelo fato de ter menos cordas, a função dela seria mais acompanhar a melodia. A harpa, que ela pode ser tocada que seria, ela é a lira maior, né, com mais cordas, ela pode ser tocada dedilhado ou também de forma mais harmônica, né, que seria tocar várias notas ao mesmo tempo, assim, pelo fato dela se poder tocar com as duas mãos. O saltério, que ele é um instrumento de cordas também, que pode ser tocado com um arco e também ele pode ser tocado com pequenos martelinhos assim, né? Inclusive tem alguns estudantes assim de instrumento falam que o saltério ele é o pai do cravo e avô do piano, pelo fato de tocar com esse martelinho assim que vai martelar nas cordas e tal. Aí só complementando assim, o cravo ele é o piano, ele é o saltério só que com pinças que puxam as cordas, né? E o piano voltou os martelinhos nas cordas, que é o som que a gente ouve. O tamborim, que é um instrumento é um pequeno tambor e ele está ali fazendo a parte de marcação, né, a parte rítmica. Os símbolos também, que seriam hoje, puxando aí da instrumentação atual que a gente tem, eles seriam os pratos da bateria, no caso. A flauta, que é instrumento de sopro melódico, que para soar harmônico teria que ter mais de uma. E aí, assim, no decorrer de toda a história, né, a flauta ela evoluiu e tal. Mas assim, na época, cada flauta ela era construída para um tom. Por exemplo, vou tocar uma música em dó maior, aí eu tenho que ir lá e pegar uma flauta que vai soar a escala de dó maior, no caso. Eu quero tocar uma música em mi bemol maior, por exemplo. Aí tem que pedir lá o luthier, né,
fabricador de instrumento para fazer uma afinada em mi bemol e tal. Aí hoje em dia não. Hoje em dia a flauta já evoluiu, é possível você tocar quase todas as tonalidades assim, dentro do espectro dela. Aí temos o sistro, que é um instrumento de percussão feito com anéis, que produz um som quando ele é agitado, né? O sistro, a gente pode fazer uma analogia dele com aquele som o som que você ouve, assim, por exemplo, numa propaganda de Natal, quando vem ali o, entrando ali o Papai Noel e tal, balançando, aquele barulho balançando, o som metálico ali, seria o sistro, né, da época. E a gente tem também o último instrumento, né, que citado ali na Bíblia, é o shofar. O shofar, ele é o precursor da trombeta. A trombeta veio dele, e aí depois da trombeta veio o saxofone e tal, o trombone e tal, todos esses instrumentos que a gente chama de metais, né? Mas o shofar, ele era um instrumento que dava uma única nota, só que a diferença dele, né, seria o ritmo tocado. Igual fala lá, Moisés deixa as diretrizes ali de como tocar, qual que seria o significado. Por exemplo, o som mais longo, o som do chofar tocado mais longo, ele vai significar uma coisa. Por exemplo, duas notas emitidas vão significar outra coisa. Dois sons curtos vão significar outra coisa. Entendeu? Ele, na época, assim, ele era mais justamente para comunicar, igual eu falei bem no início, ele era usado como uma linguagem, ele era uma forma de comunicar mesmo uma ordem para todo o povo, assim, de forma que todo mundo ia conseguir entender da onde estivesse. Basicamente são esses os instrumentos, tem uma média aí de mais ou menos uns 10 citados na Bíblia. Com certeza tem mais ali, mas que os que são citados na Bíblia e que eram usados, né, para adoração a Deus e tal, na época são esses aí. É, eu vi ali também algumas coisas que falam da orquestra, em Daniel 3 fala da orquestra que tinha ali de Nabucodonosor. E ali aparecem mais outros instrumentos, mas eles são citados só ali, que é no período da Babilônia, inclusive. Eu até tenho eles aqui, mas eu acho que não vem ao caso a gente ficar citando aqui todos. Todo esse material, pessoal, aqui no canal, em breve a gente vai estar fazendo algo para estar disponibilizando esse material escrito, que eu sei que tem gente que gosta de ler também, tá? E tem muita coisa, mais coisa escrita até do que foi falado aqui. Mas eu acho que o que era importante mais está falando é isso. Eu queria só, algumas coisas que foram faladas lá atrás, confirmar que foi em 1 Crônicas 15, 22, que diz que Quenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era a sua obrigação, porquanto ele tinha talento e competência para executar essa tarefa. Então, era essa forma que Davi denominava cada um desses levitas adoradores para suas posições, o que deveriam fazer ali. E um detalhe aqui que eu estava até pensando que é o seguinte: agora eu vou defender os instrumentos de percussão que eu dei aquela brincada aí, e que é o seguinte, pessoal, isso é uma coisa que não está na Bíblia, mas é um recado aí para a galera. Instrumentos de percussão não são brinquedos. Não é todo mundo que sabe tocar eles. Por você não precisar fazer acordes, essas coisas, não é todo mundo que sai pegando. Eu acho que às vezes muitas pessoas podem pegar instrumentos de percussão, ainda mais os que são menos complexos, que são feitos de uma parte só, por exemplo, e querer sair tocando no culto. Isso atrapalha o culto. Então, baseado no que Miriam fez ali em Êxodo,
ela provavelmente ela já tocava esse instrumento, ela já fazia isso. Então não adianta querer sair pegando esses instrumentos, que tem aí o bongô, o pandeiro, a meia-lua e querendo sair tocar no culto, né? Fala aí, Shell. Não, é isso mesmo. Igual eu já citei aí, né, o salmista. Vamos louvar a Deus com inteligência. Isso. É isso aí. Então é isso. E aí, se tiver mais alguma coisa para falar, agora eu abro esse momento aí para você, se quiser falar alguma coisa referente ao tema. Não, eu acho que a gente conseguiu abordar tudo assim que a gente tinha proposto. E qualquer dúvida também, a gente está aí à disposição. É, a gente fez um textinho, um material de apoio, de repente a gente consiga aí disponibilizar para o pessoal. E eu vou fazer um vídeo. Vou ver se eu acho, né? Vou ver se eu acho os instrumentos para a gente fazer um vídeo de para a pessoa ouvir como é que soa. Tem muita gente que estuda os instrumentos antigos assim e eles tentam preservar esse som, preservar o som. Então eles fazem vídeos para a gente ouvir como que era e tal. Até quando você lê lá a Bíblia, você sabe como que soa, né? E aí a gente vai ver aí se eu consigo te mandar montar esse vídeo e te mando para você disponibilizar aí para a galera. Eu estava lembrando isso, eu esqueci de falar durante a live, mas isso é uma coisa que a gente tinha até combinado mesmo, né? Depois, então, faz esse vídeo. O Xê até falou, pessoal, de estar fazendo aqui durante, mas a qualidade do som ela cai quando a gente está, quando nós estamos em dois aqui. Então, ele vai fazer com uma qualidade melhor, e aí eu vou disponibilizar isso no canal dos Nobres Bereanos aí nos próximos dias, tá? Com essas exemplificações aí desses sons, vai ser muito legal. Ele pode até aí, fica a sugestão dele fazer mais vídeos referente ao que ele falou que é muito bom, viu? Top. É isso aí. Beleza, Shell? Beleza, no mais é isso aí. Qualquer dúvida, é só chamar a gente que nós estamos aí. Os assuntos aqui, né? Cada um dá uma live por si só, então a gente deu só a gente passou só um pano assim rapidinho para ver, para a gente poder passar um panorama, né, para o pessoal da música, até para quem não toca entender assim como que o som age, né, no corpo da gente e tal. E qual que é a finalidade da música, dessa ferramenta poderosa que Deus pôs na nossa mão, chamada música, né? Essa live ela vai ficar disponível aqui no Instagram, mas eu vou colocar depois ela também no YouTube, já com esse vídeo também junto. E o vídeo nós vamos também postar ele sozinho no Instagram. Então, mandem aí para as pessoas, para músicos, para os levitas, aí, os adoradores, essa live que vai ser muito importante. É uma coisa que as pessoas precisam começar a entender e ter a ordem mesmo dentro de um culto de adoração, sabendo que o principal no culto de adoração é a adoração, que ela tem que vir do coração, né? Mas é isso. Então, assim, eu queria agradecer você, Chal, por ter aceitado esse convite. Eu sei que era um tema, como a gente já falou, bem complexo, bem extenso. Essa live ela tá abrindo a porta para nós falarmos mais sobre isso. Eu pretendo sim fazer outras lives. Sempre o canal vai estar aberto aí para você, Shell. E dar graças a Deus pelo homem de Deus que você tem se tornado mais e mais, e por ter trazido esses conhecimentos e esses conteúdos tão edificantes e importantes. Obrigado por ter aceitado e pela sua participação. Eu que agradeço, foi um prazer. Eu já tinha visto falar do canal, sei que está inspirando muita gente aí, está alcançando as pessoas e é um prazer aí poder fazer parte e ajudar o pessoal aí com um pouquinho de informação. Show. É isso aí. Valeu, Shell. Pessoal, para terminar, Apocalipse 8:4, né? 8:4 diz: E da mão do anjo elevou-se na presença de Deus a fumaça do incenso
juntamente com as orações dos santos. O incenso é a oração dos santos. A oração dos santos é a nossa adoração, que ela é elevada à presença de Deus e chega como uma oração, uma adoração pura e perfeita diante de Deus. Que Ele possa receber essa nossa adoração hoje e a partir dos próximos dias como uma adoração perfeita. Uma boa noite a todos. Deus abençoe vocês. Valeu. O que é a série harmônica e para que serve? Ela tem relação com a harmonia ou com os acordes que nós utilizamos na música? Ela tem relação com as tensões dos acordes ou com o timbre de um determinado instrumento? Esse é o assunto do estudo desse vídeo. O som é a percepção auditiva de ondas sonoras produzidas por objetos que vibram. As vibrações são veiculadas pelo ar. Uma corda que vibra, como por exemplo uma corda de violino, de um piano, assim como a coluna de ar movida por um saxofone, ou ainda a membrana de um pandeiro ou de um tambor, por exemplo, ao vibrarem, geram uma onda sonora. Cada som é a origem de um grande número de outros sons, chamados harmônicos, que gradativamente diminuem a própria intensidade de forma proporcional à distância da nota que originou eles. O som que nós ouvimos é composto pela frequência original, podemos dizer que é o som que nós reconhecemos como a nota, mas também por uma série de outras frequências chamadas harmônicos. Essas outras frequências compõem o espectro harmônico do som que ouvimos, o qual então é rico em harmônicos. O que diferencia o som de dois instrumentos que tocam a mesma nota, em outras palavras, o que compõe o timbre do instrumento, são justamente os harmônicos. Todas as considerações verticais da harmonia, como a estrutura de acordes, as extensões de acordes, a escrita, as notas dobradas ou omitidas, podem ser relacionadas à estrutura da série dos sons harmônicos. Vamos imaginar a corda de uma guitarra. Quando a corda é dedilhada, o corpo vibra primeiramente em toda a sua extensão, produzindo o primeiro harmônico. A corda vibra também e, ao mesmo tempo, dividida em duas metades, cada uma produzindo o segundo harmônico. Esse segundo harmônico cria uma frequência 2 vezes mais alta, resultando na oitava superior. Por exemplo, se a nota real for o Lá3, 440 Hz, o segundo harmônico estará vibrando numa frequência de 880 Hz, resultando na nota Lá4. O terceiro harmônico divide a vibração original da corda em 3 partes, produzindo um intervalo de quinta em relação ao segundo harmônico. Essas relações eram já conhecidas pelo filósofo e matemático grego Pitágoras. Hoje, com a tecnologia moderna, conseguimos medir os harmônicos de forma precisa, e assim descobrimos também que os harmônicos são infinitos. Para a nossa prática, podemos analisar apenas os primeiros 16 harmônicos, também porque o ouvido humano não consegue perceber mais do que isso. Aliás, são necessárias condições ideais para que nós possamos perceber até o 16º harmônico. A figura mostra a série harmônica até o 16º harmônico. A afinação das notas evidenciadas pelas molduras difere um pouco da altura correspondente na escala temperada, que é a escala gerada pela afinação que nós utilizamos na música ocidental. A partir do harmônico fundamental, que é a nota real que ouvimos, e procedendo até o 16º, a intensidade das frequências fica sempre menor. O que nós conseguimos ouvir bem, de fato, são os primeiros harmônicos, muitas vezes até o 7º. Estudando a figura, podemos perceber que os harmônicos 2, 4, 8 e 16 produzem intervalos de oitava em relação ao som fundamental. Os harmônicos 3, 6 e 12 produzem intervalos de quintas em relação ao som fundamental. Os harmônicos 7 e 14 produzem intervalo de sétima menor em relação ao som fundamental. Os harmônicos 9, 11 e 13 produzem, respectivamente,
os intervalos 9, sustenido 11 e 13 em relação ao som fundamental. No harmônico 15 encontramos o som da sétima maior em relação ao som fundamental. Então, ao tocarmos uma única nota, nós estamos, na verdade, produzindo junto a ela uma série de outras notas ou harmônicos superiores que compõem o som. Ainda estudando a série harmônica, vamos observar uma coisa. Nós distinguimos o som de um piano do som de um violão por causa do seu timbre, que é constituído pela soma dos harmônicos parciais que se combinam com o som fundamental e que o enriquecem. Para que possamos entender o que é grave, médio e agudo, é importante entender o conceito, o que são ondas sonoras. Tudo que emite som produz uma onda sonora, e esse conceito é semelhante a uma onda. Por exemplo, quando nós batemos em um sino, todo o corpo dele vibra, e ao vibrar, todo o ar que está em volta do sino vibra junto. Esse movimento de ar percorre o espaço existente entre o sino e o nosso ouvido, fazendo movimentar o nosso tímpano, e assim reconhecemos o som. Tudo bem? É como se fosse uma pedra jogada na água, em um barquinho. Imagine a onda que a pedra gera ao bater na água. As ondas percorrem a superfície da água até chegar no barquinho, e assim movimentam o barquinho. Esse é um exemplo visual para um evento físico, que é o processo de audição. Mas agora, para entender como cada objeto gera um som, seja ele mais grosso ou mais fino, vai depender muito de como aquele objeto está vibrando. Olhe só, se eu pegar uma corda de violão e balançar ela, por exemplo, 20 vezes por segundo, o ar em volta da corda irá balançar e esse ar vai chegar até o nosso ouvido. Com isso, você vai escutar um som bem grave, um som bem grosso. Mas, se eu conseguisse balançar essa corda 20.000 vezes dentro de 1 segundo, você iria ouvir um som bem agudo, um som super fino. Isso nós chamamos de Hertz. Hertz é um parâmetro usado para medir as frequências sonoras, como por exemplo 440 Hz, ou seja, 440 vibrações por segundo, que é exatamente a nota Lá. Uma observação aqui: o ouvido humano é capaz de ouvir entre 20 a 20.000 Hz. Já outros animais podem ouvir as frequências fora desse espectro, como o morcego, que ouve acima de 20.000 Hz, e o elefante, que ouve abaixo de 20 Hz. Estes sons são considerados infrassons e ultrassons. Voltando, para você entender bem esse conceito e conectar com a sua prática, entenda que quanto mais grave, mais grosso o som e menor são as vibrações por segundo. Já quanto mais agudo, mais fino for o som, mais vibrações por segundo ele terá. Pense em dois instrumentos, como o contrabaixo e a flauta. O primeiro emite um som mais grave, já o segundo emite um som numa região mais aguda. Agora vamos pensar na escala de 20 Hz a 20.000 Hz. Você concorda que dentro desta gama de frequência há muitos outros sons que não são especificamente graves e nem especificamente agudos? Claro que você já sabe que dentro dessa escala nós encontramos os sons considerados sons médios. Aí você me pergunta, peraí, o som grave é 20 Hz, o som agudo
20.000 Hz. E o resto é considerado médio porque ele está no meio? Não, calma lá. As classificações grave, médio e agudo se aplicam ao alcance da região das frequências, por exemplo. Considerando que a frequência grave começa em 20 Hz, ela vai até 500 Hz. A frequência média começa em 500 e vai até em torno de 2.000 Hz. E o agudo começa mais ou menos em torno de 2.000 Hz e vai até 20.000 Hz. Aí surgiu um outro questionamento. Só isso para classificar toda a quantidade de frequência? Não. Entre as frequências grave, médio e agudo, existem outras classificações que você irá ver agora. O grave fica dividido em 3 partes. Se liga só. O subgrave, que é de 20 a 60 Hz. O grave, que fica um pouco acima de 60 a 250 Hz. Depois, entre uma frequência e outra, a grave e a média, temos uma região que divide, que fica permeando as duas classificações. Nesse caso, há uma mistura de regiões, de grave com médio, gerando o médio grave, que vai de 250 a 640 Hz. Depois, a região médio, que fica ali na faixa de 640 a 2.500 Hz. O médio agudo, que assim como o grave, é a mistura, obviamente, do médio com o agudo. Se misturando, essa classificação fica em torno da casa dos 4.000 Hz. Por fim, as frequências agudas ficam acima de 4.000 Hz até os 20.000 Hz. Vamos entender isso com os instrumentos? Por exemplo, o contrabaixo é um instrumento que trabalha nas regiões subgrave e grave. O violão possui as suas frequências entre os sons graves, médio graves e médio. Já a flauta trabalha nas regiões médio, médio agudo e agudo. Percebe que cada um possui uma determinada característica? E para terminar, vamos dar um exemplo prático. E se você gostou até aqui, por favor, deixe o seu like para nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse para você. Nesse momento, nós vamos escutar um instrumento de cada vez. E aos poucos eu vou acrescentando outros instrumentos e fazendo combinações. Dá uma olhada aqui. Esse instrumento trabalha na região subgrave e grave, o contrabaixo. Já esse outro trabalha na região médio grave, médio agudo. Esse outro trabalha na região médio e médio agudo. E esse daqui trabalha nas regiões médio agudo e agudo. E agora vamos escutar um de cada vez. Primeiro na região grave. Agora na região médio. Na região médio agudo. E na região aguda. Olha só a combinação agora das regiões. Grave com médio. Médio com médio agudo. Médio agudo com agudo. Agora, a combinação de grave com agudo. Vamos ouvir todo mundo junto para ver o que acontece? Legal, não é? Percebe que cada um soa dentro da sua região. Com isso, a gente consegue fazer um mix e deixar uma música muito bem preenchida.